Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 503. Que eu não penso em guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia a você que acaba de se levantar e se prepara para mais um dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 15 de março de 2026 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Iago, Gabriela, Cristiano e Juliana, de Urandi, Bahia. Maria Souza, de Suzano, São Paulo. Marcos Paulo, de Picos, Piauí. Lucas Fernandes, de Licínio de Almeida, Bahia. Jocilei, de Pindaí, Bahia. Daniel, de Alfenas, Minas Gerais. Alan Reis, de São José dos Campos, São Paulo. Franci, de Candiba, Bahia. E Davi Matos, de Vitória da Conquista, Bahia. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Este é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver teus filhos como o Senhor mesmo os vê, e ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. Feche meus ouvidos a toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha minha alma, e que meu espírito viva só de paz. Que eu seja tão bom e alegre, que todos que de mim se aproximarem, sintam tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente de tua beleza, e que no decorrer desse dia, eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o santo do dia. A terceira parte é o evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está no ditado popular: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Nestes tempos de escuridão, em que a luz virou pecado, quem odeia a podridão da turma é cancelado. No reino de meia-verdade, impera inteira a mentira, que compra toda a vaidade e espalha muita intriga. O perverso é bem charmoso, cativa sempre o incauto, que cai no conto gostoso
achando o esperto um douto. Tal doutor do sistema, com seu brilho de aluguel, semeia sempre um mau tema, misturado em gostoso mel. E o homem que é de manada, segue bem qualquer berrante, qualquer voz desafinada, de alguma tese arrogante. Quem vê na fé uma muleta, um remedinho pras dores, cai na prosa picareta e depois só sofre horrores. É preciso deixar de ser aquele cego humilhado que não percebe a cegueira ao qual está enfiado, vivendo só de restolhos, sem ter qualquer o comum, pois quem não tem os dois olhos, dele será rei quem tem um. Quebremos a vil corrente que nos tira a liberdade, poupemos a nossa mente, pois quem liberta é a verdade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. Hoje, 15 de março, a Igreja celebra a memória de São Clemente Maria Hofbauer. Clemente era um homem terrivelmente prático, o que é a primeira condição para ser um místico de verdade. Antes de distribuir o pão da vida, ele sovava a massa nos fornos de Viena. Ao assumir sua vocação, decidiu fermentar a alma de uma Europa que já cheirava a pão dormido e filosofia estragada do iluminismo europeu. O iluminismo não trouxe a luz, ele trouxe o holofote. E o problema do holofote é que ele ilumina um ponto minúsculo e deixa todo o resto em trevas absolutas. Os intelectuais da época sofriam da presunção da clareza. Acreditava que, por terem mapeado as ranhuras da casca da fruta, já conheciam o sabor do fruto. Clemente Hofbauer chegou a Viena como um exército de um homem só contra essa cegueira. Ele via que o medo não era de Deus, mas o medo de que o sobrenatural pudesse de fato invadir a sala de estar e bagunçar os móveis da razão pura. Os iluministas tinham medo do mistério como uma criança tem medo do escuro, com a diferença de que a criança é sensata o suficiente para admitir o temor. Clemente não combateu a inteligência, mas a burrice de quem se acha inteligente demais para rezar. Ele fundou o que hoje chamaríamos de resistência cultural. Atraiu poetas, pintores e filósofos, mostrando-lhes que a igreja não era uma masmorra escura, mas um único lugar onde a janela estava aberta para o infinito. Enquanto Napoleão redesenhava as fronteiras da Europa com sangue e régua, Clemente redesenhava as fronteiras da alma com o rosário e o sacramento. Ele foi o segundo fundador dos redentoristas,
porque entendeu que se a Europa estava cega, não adiantava apenas gritar com os cegos. Era preciso dar-lhes novos olhos. E ele os deu através da alegria, do serviço e da absoluta recusa em negociar o dogma com o espírito do tempo. A esse santo rezemos. Ó São Clemente Maria, ensina-nos a sair de nossa cegueira e não cair nas falácias das vãs filosofias. Amém. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Naquele tempo, Jesus viu um homem cego de nascença. Então, um discípulo de Jesus perguntou a ele: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai te lavar na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lá me lavei e então comecei a ver. Onde está ele? Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Como foi que aquele homem te curou? Colocou lama sobre os meus olhos, me lavei e agora vejo. Ora, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um pecador fazer tais sinais? E você, o que acha dele? Para mim, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram no antigo cego, então chamaram os pais deles e perguntaram-lhes: Este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntem a ele. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinha medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Gritaram então os fariseus: Nós sabemos que esse homem é um pecador. Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Que é que ele te fez?
como te abriu os olhos? Eu já disse, mas vocês não escutam. Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Não. Você sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Espantoso. Vocês não sabem de onde ele é? No entanto, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Você nasceu no pecado e está querendo nos ensinar? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinha expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus, que então lhe disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Caríssimos irmãos ouvintes, queridos irmãos de apostolado, o Evangelho de hoje vem derrubar várias falácias que nos são empurradas hoje pelos adeptos do misericordismo. Uma das meias-verdades derrubadas aqui é aquela afirmação que enganosamente dá a entender que Jesus não julga ninguém. Ora, é desnecessário afirmar que no credo católico está bem claro que ele virá para julgar os vivos e os mortos. E no Evangelho de hoje, Jesus afirma que veio a este mundo para exercer um julgamento. Abre aspas, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Fecha aspas. Contudo, certas ideologias venenosas teimam em se apresentarem como verdades doutrinárias, mergulhando a muitos na escuridão da ignorância e da falta de fé. Para essa especulação arrogante, Deus não entra na vida humana a não ser para perdoar, sem julgar ninguém. O homem se encontra assim, entregue a si mesmo, sem referenciais e âncoras morais, sem juiz nem pastor. O homem seria em si mesmo a medida de todas as coisas. Nada mais mentiroso, nada mais falso. No Evangelho de hoje, Jesus cura um cego de nascença, um fato inédito até então. O cego é interrogado, ele fala a verdade, mas a arrogância doutoral dos fariseus, escribas e doutores da lei não quer aceitar os fatos. Embora a realidade contundente se apresente de forma inquestionável na frente deles. A arrogância tenta, então, construir uma narrativa e quer forçar o interrogado a responder às perguntas do jeito que ela gostaria que elas fossem respondidas. O ex-cego
não recua e por isso é expulso da comunidade. Não é diferente de hoje, embora 20 séculos separem o nosso tempo desse episódio. Tomemos, por exemplo, o atual sistema judiciário brasileiro, que a título de defender uma deturpada teoria do Estado laico, quer a todo preço e custo excluir toda forma de raciocínio social que esteja vinculado à fé e ao pensamento cristão. Ai de quem acreditar naquele milagre que se mantém de pé quase 20 séculos a despeito dos ataques covardes que sofreu. Um milagre chamado Igreja. Nenhum sistema conseguiu derrubá-lo. O atual sistema, com a desculpa esfarrapada de que está defendendo a liberdade religiosa, quer excluir a forma cristã de pensar e agir. Quer até mesmo criminalizá-la, como várias vezes os tiranos do passado tentaram sem sucesso. Isso mesmo, criminalizar o milagre da fé. Criminalizar o milagre chamado Igreja. O que se vê hoje é um cerco legislativo em quem crê. Afinal, crer em Jesus e na sua Igreja está sendo objeto de uma sorrateira perseguição covarde e abjeta. Isso está bem claro, bem marcado nos discursos políticos de certo segmento ideológico partidário, bem característico. Esse segmento ideológico quer destruir os dogmas, intimidar os crentes. Jesus é quem pode nos curar e libertar de toda essa cegueira e malícia. Voltemos ao evangelho de hoje, na segunda vez que Jesus encontra o homem que ele tinha curado. Acontece, então, o seguinte diálogo. Acreditas no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Eu creio, Senhor. Ato contínuo e de forma comovente, um homem humildemente se prostra diante de Jesus. Caro irmão ouvinte, procure visualizar a cena. Um homem que durante anos de sua existência viveu na escuridão da cegueira, passa a enxergar e, reconhecendo o seu libertador, se ajoelha de forma clara e humilde. Mas ao contrário, os doutores pomposos não aceitam e pensam que sabem ou conhecem a verdade. E por isso caem no erro. Não creem, não adoram. Exatamente por isso, Jesus afirma de forma ferina e com contundência, abre aspas, se fosseis cegos não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. Fecha aspas. Deus abomina a arrogância e confunde os doutos deste mundo. Quem não se humilha e não confessa a própria ignorância, será vítima de auto-engano. Quem acha que vê, na verdade, está imerso na escuridão. Pensa que é livre, mas não passa de um escravo, porque não adora a verdade, mas deixa-se cercar pelas meias-verdades. E como já vimos, o reino das meias-verdades é um solo fértil para a mentira inteira. O arrogante pensa que vê, mas na verdade está cego. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor dos deserdados, que eu não tenha medo algum, que eu não seja mais um cego conduzido por qualquer um. Amém. Você sabia?
Sabe, eu fico encantada cada vez mais com a profundidade dos ensinamentos da igreja. Mesmo na repetição, eu não sinto monotonia. É engraçado isso. Sei que esse assunto sobre a cegueira já foi abordado em programas anteriores, mas eu gostaria de recordar ou saber hoje se tem algum parágrafo do catecismo que faz referência à cegueira do homem. No índice analítico estão listados sob a rúbrica cegueira 2 parágrafos, os de número 600 e o 2088. No primeiro, há uma referência à cegueira dos governantes Herodes e Pilatos, cegueira essa que também era da maioria dos fariseus. E no segundo, sim, tem uma explicação mais clara e incisiva sobre esse tema. E o que o parágrafo nos ensina? Logo de cara, ele faz uma referência ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, sem mencioná-lo de forma direta. O parágrafo 2088 começa assim: o primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé, rejeitando tudo quanto a ela se opõe. Em seguida, afirma que há diversas maneiras de se pecar contra a fé e menciona então a dúvida voluntária e a dúvida involuntária. A primeira negligencia ou recusa ter por verdadeiro o que Deus revelou e a Igreja nos propõe para crer. A segunda é a hesitação em crer, a dificuldade em superar as objeções relacionadas com a fé, ou ainda a angústia suscitada pela sua obscuridade. Quando deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Poxa vida, pelo que eu entendi, é aquela mistura do por querer com o sem querer. Aí vem a displicência e a falta de decisão em crer. Isso tudo leva à cegueira, né? Sim, e não podemos nos esquecer que o parágrafo seguinte, o de 2089, lista outros tipos de pecados que, em certo sentido, são também cegueiras. São eles incredulidade, heresia, apostasia e cisma. Não temos tempo para falar de todos, mas vou destacar o pecado de heresia, porque ele está relacionado com o ditado de hoje sobre as meias-verdades. Eu já ouvi falar de heresia, mas o que é mesmo heresia? É a negação de uma ou mais verdades da fé após o batismo. O herege é um batizado que se apega a uma parte da verdade e despreza outras verdades da fé revelada. Ah, essa eu entendi. A heresia leva o herege ao reino das verdades parciais, né? Sim, e serviço prestado às meias-verdades é serviço prestado à mentira inteira. Semana que vem, então... Mais programa, mais você sabia. Mais apostolado despertando com Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos, Deus Filho que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos na mesma família, a Santa Igreja. Pedimos a Ti, ó Senhor, pelo Santo Papa, pelo clero e toda a Santa Igreja. Pedimos a fortaleza, a fé genuína, para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos, por testemunharem a sua confiança em Cristo. Que Maria, nossa intercessora, nos proteja e nos anime, e nos dê coragem e compromisso com a Igreja, e cada vez mais nos empenhemos pela causa de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado
naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na nossa morte, da nossa morte.